Em One Piece, os Shichibukais são um grupo de 7 poderosos piratas que se aliaram ao governo mundial e eram considerados um dos 3 grandes poderes que mantinham o equilíbrio do mundo junto com a marinha e os Yonkou. Porém, após o Reverie, os países membros do governo mundial voltaram pela dissolução da organização, resultando assim nos 5 membros restantes se tornando piratas e inimigos do governo mundial mais uma vez. E claro, vale comentar que durante One Piece, a formação desses piratas mudou algumas vezes. E nesse vídeo eu farei um ranking com todos os piratas que passaram pelo grupo. Então vem comigo conferir o top 14 Shichibukais mais fortes de One Piece. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque agora semanalmente vai ter vídeo novo de One Piece também. Esse aqui é o segundo, inclusive, então já se inscreve para não perder vídeos novos como esse, beleza? E já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. E galera, antes de iniciar a lista de fato, eu preciso dizer que obviamente não existem 14 personagens diferentes que foram Shichibukais, mas nessa lista alguns personagens possuem mais de uma versão que resolvi trazer e vocês vão entender bem quando chegar a hora. Mas dito isso, vem comigo para o top 14 Shichibukais mais fortes de One Piece atualizado. Em 14º lugar, Buggy, o palhaço. Galera, como eu falei anteriormente, vocês vão ver diferentes versões de alguns personagens, mas o Buggy não é um deles, porque até mesmo a versão mais, entre aspas, poderosa dele ainda assim é mais fraca do que todos os outros personagens dessa lista. Então eu resolvi deixar apenas uma versão dele aqui, que é a de Yonkou, por mais que ele tenha se tornado por um erro da marinha em pensar que ele era o chefe da Cross Guild. E falando um pouco dos feitos e habilidades dele, a gente viu ele conseguir desviar de alguns golpes do Mihawk em Marineford por causa do seu fruto, a Bara Bara no Mi, e vimos que ele conseguiu dar danos em alguns soldados de Impel Down, e basicamente foi isso. Não tem muito o que falar do Buggy, galera, a gente sabe muito bem disso. E a habilidade dele é quase que exclusiva pela Bara Bara no Mi, que o permite separar suas partes do corpo e controlá-las independentemente de qual for, e por causa dessa capacidade de se separar, a habilidade faz com que o Buggy seja imune a cortes sem haki, porque qualquer ataque em si faz ele se separar em pedaços. E por último, ainda vale comentar que ele usa pequenas facas para atacar seus oponentes e também usa uma versão menor da sua Bug Dama para causar explosões e acertar seus adversários. Em 13º lugar, Gecko Moria. Provavelmente o Moria ficou mais forte nos 2 anos de time skip em One Piece, provavelmente, mas como não temos demonstrações do fato do seu poder, irei me ater à versão dele que aparece até Marineford, e por isso ele fica nessa posição, porque entre todos os Shichibukais, fora o Buggy, claro, foi o que menos mostrou algo. Em Marineford, por exemplo, ele era forte o suficiente para derrotar uma grande quantidade de piratas do Novo Mundo enquanto continuava sem ferimentos. Conseguiu derrubar o War Jr. com um único golpe, apesar de outros personagens já terem ferido o gigante, e depois ele perdeu para o Jinbei. E galera, infelizmente sua tendência a depender fortemente de subordinados ou da sua própria sombra para lutar por ele no campo de batalha são pontos que pesam contra ele, e até o próprio Jinbei fala que essa dependência do Moria é o que realmente não o faz ficar mais forte. E por falar na sua habilidade, ela vem através da Kage Kage no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que lhe permite manifestar e controlar sombras como os seres físicos. E galera, foi essa fruta que lhe permitiu construir um exército de zumbis ao privar seres vivos de suas sombras e implantá-las em cadáveres. Em 12º lugar, Jinbei, sua versão até Marineford. E galera, a gente conhece o Jinbei no arco de Impel Down e desde lá ele já mostra que é forte e derrota vários guardas no caminho para sair da maior prisão do mundo. E antes dessa época ainda, ele foi capaz de batalhar contra Português de Ace, o filho do rei dos piratas, o Gold Roger, em pé de igualdade. E vale mencionar que o Punhos de Fogo já possuía os poderes da sua Mera no Mi. E em Marineford foi ele quem derrotou o Moria. Foi capaz de resistir a um soco de magma direto do Akainu, um dos poderosos almirantes da marinha de One Piece, e percebeu inteligentemente que os marinheiros estavam tramando alguma coisa depois que o Ivankov informou que o inimigo estava recuando. E galera, agora falando das suas habilidades, nessa época ele mostrou muito do seu Karatê Tritão, arte que ele já possuía faixa preta desde criança, e ele é tão habilidoso que seus ataques não precisam nem mesmo fazer contato físico com o inimigo. E claro, ele também mostra a capacidade
de manipular a água como se fosse um pano tangível através do Gyojin Karate. Em 11º lugar, eu coloquei o Crocodile. Esse é mais um caso de personagem que provavelmente ficou mais poderoso em One Piece após o time skip, porém, como não vimos nada de poder dele no novo mundo ainda, aqui nesse ranking dos Shichibukais mais fortes de One Piece, eu vou considerar a versão dele até Marineford, beleza? Galera, quando o Crocodile foi retirado do seu cargo de Shichibukai e transferido para Impel Down, ele foi colocado no nível 6, onde os piores criminosos do mundo são mantidos. E apesar de seus poderes serem do tipo Logia, permitindo que ele se transforme em areia para evitar lesões, ele tem uma enorme quantidade de resistência física, durabilidade, tolerância à dor, velocidade, resiliência e resistência. Ele foi capaz de receber um ataque direto do Jozo na forma diamante e não ficou ferido gravemente. Além disso, o Crocodile interceptou e parou um golpe do Mihawk com as duas mãos usando apenas seu gancho, e também parecia ser capaz de lutar contra o Doflamingo de igual para igual, algo que fez o confronto criar uma onda de choque forte o suficiente para afastar os marinheiros que estavam ao redor. E além disso, ele não se machucou depois de confrontar os dois Shichibukais, apesar do fato de ambos oponentes possuírem hack. E galera, o Crocodile foi capaz de lutar contra o Almirante Akainu e sair dessa batalha completamente ileso. E além disso, falando das suas habilidades, ele comeu a Suna Suna no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia que permite que ele se torne, gerencie e manipule a areia. E ele dominou sua habilidade até o ponto da perfeição e pode se transformar em areia reflexivamente se for atacado. Em 10º lugar e abrindo o top 10, LOL versão de Dressrosa. E galera, além da sua Akuma no Mi, o LOL sofreu um regime de treinamento de combate extremamente rigoroso sob os piratas Don Quixote, ainda quando era criança, e assim ele alcançou um incrível poder físico sobre-humano. E ele facilmente usa uma espada quase tão alta como ele, e mesmo em grande velocidade, e é capaz de cortar inimigos mais rápido do que eles podem reagir, assim como foi capaz de acompanhar Doflamingo, que se mostrou tão rápido quanto o Luffy no modo Gear Second. E galera, durante seu segundo confronto com o Doflamingo, o LOL foi capaz de lutar contra ele, e embora ele ainda estivesse ferido do seu primeiro encontro, além de ter seu braço direito decepado enquanto foi brutalmente agredido, ele foi capaz de continuar lutando e aplicar seu poderoso golpe Gamma Knife nele. Além disso, a gente sabe que o LOL comeu a OP no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que permite ao usuário criar um espaço esférico e pode ser facilmente considerada uma das Akuma no Mi mais poderosas, porque a gente sabe que o LOL com seus poderes pode praticamente controlar tudo dentro do espaço esférico chamado de Room. E claro, vale comentar ainda que o LOL parece ter dominado seu poder em tal extensão que ele pôde até mesmo cortar ao meio o Vergo, que era capaz de imbuir completamente seu corpo em um estágio avançado de Busoshoku Hack, ou Hack do armamento, se a gente falar em português. Claro, a gente precisa lembrar que ele não foi só capaz de cortar o Vergo, como também ele conseguiu cortar uma grande montanha no mesmo corte em que cortou o ex-subordinado do Doflamingo. E galera, eu preciso dizer que o LOL fica nessa posição também, porque já possuía uma grande habilidade em hack do armamento, conseguindo atingir um usuário de Logia e dominar o Busoshoku Kuka, ou seja, a forma negra mais endurecida do hack do armamento, e foi até mesmo capaz de bloquear a técnica Goshikito do Doflamingo, que é poderosa e afiada o suficiente para cortar o meteorito do Fujitora, um almirante da marinha. Em 9º lugar, Bartolomeu Kuma. O Kuma é uma das poucas pessoas a derrotar completamente os piratas do Chapéu de Palha, e é também o único personagem introduzido até agora que derrotou a tripulação sozinho 2 vezes. Claro, a gente tá falando do bando pré-time skip, mas ainda assim é o feito considerável. Mas claro que a gente precisa comentar que o bando do Luffy estava extremamente fraco em ambas as vezes, e eles não estavam em condição de lutar em outra batalha, muito menos contra um Shichibukai, porque se a gente lembrar bem, no primeiro encontro os Chapéus de Palha tinham acabado de lutar contra o Moria, uma ilha cheia de zumbis, e também tinham enfrentado o Wars. E no segundo encontro eles tinham acabado de lutar contra um pacifista, e estavam se defendendo do segundo e também estavam lutando contra o Kizaru e o Sentomaru. Mas ainda assim, o Kuma é muito forte. Ele tem uma reputação tão alta que até mesmo outros poderosos e famosos piratas ficaram preocupados com ele, como vimos quando o Kid parecia muito preocupado quando testemunhou a chegada de um pacifista e pensava ser o Kuma real. E isso aconteceu lá no arquipélago de Sabaody. E galera, outro ponto que vale comentar é que ele também saiu da Guerra dos Melhores em Marineford, aparentemente sem nenhum arranhão, e ele comeu a Nikyu Nikyu no Mi, fazendo assim dele um homem pata. E essa Akuma no Mi do tipo Paramécia lhe deu marcas na sua mão em formatos de pata que lhe dão o poder de, entre aspas, refletir ou desviar qualquer coisa, incluindo o ar ao seu redor que toca as patas em suas mãos, e assim ele forma bolhas em forma de pata. E
E esse poder permite ele não só se defender de ataques, mas também de empurrar objetos a grande velocidade. Em oitavo lugar, Jinbei e sua versão pós-Wano. E galera, o Jinbei em um ano subiu de nível ao ponto de que o antigo trio monstro do bando dos chapéus de palha agora tem sido conhecido como o Quarteto Monstro pelo fandom. E isso pra mim é algo marcante. E sem falar que ele derrotou o Rusu, um dos Tobiropo do bando do Kaido, e que era dito ser um antigo rival do Rob Lute durante o tempo de CP9, sem muita dificuldade. E por exemplo, não duvidaria ele peitar um comandante de Yonkou. Por isso, ele fica nessa posição. Além, claro, de ter mostrado um hack do armamento muito poderoso em conjunto com seu Karate Tritão, ao ponto de quebrar o dedo do Rusu. Em sétimo lugar, Boa Hancock. Galera, a gente sabe que a Hancock é considerada extremamente poderosa por amigos e inimigos. E ao lado de suas irmãs, ela governa e tem poder sobre a Amazon Lily. E sua força é tão grande que até mesmo foi reconhecida pelo almirante de frota na época, o Sengoku. E galera, mesmo o ex-almirante, o Aokiji, ou Kuzan, dependendo de como você gosta de chamar, comentou sobre suas habilidades, afirmando que ela não pode ser subestimada. E claro, mais uma prova da sua força é a forma como ela foi um dos 3 Shichibukais que conseguiu deixar a guerra de Marineford sem sofrer qualquer ferimento. Sua força bruta é imensa, algo que foi mostrado quando ela pôde facilmente quebrar pedras que estavam na forma de adversários petrificados com um único chute. Foi capaz de quebrar vários pacifistas sem sequer se esforçar. E também se mostrou muito hábil em combate corpo a corpo, muitas vezes em conjunto com as suas habilidades de Akuma no Mi, ao ponto de ser capaz de lutar contra muitos dos piratas do Novo Mundo sem esforço, durante, obviamente, a Guerra de Marineford. E além disso, vale comentar que ela comeu a Mero Mero no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que permite transformar as pessoas em estátuas de pedra, desde que elas a desejem. E galera, a Hancock é supostamente usuária de 3 tipos de Haki, embora não tenha sido mostrado que ela pode utilizar o Kenbushoku Haki, o Haki da observação. Mas claro, ela é capaz de usar o Busoshoku Haki, um dos tipos mais comuns usados na série, e é confirmado também que ela pode utilizar o Haoshoku Haki, o Haki do Rei, que é uma habilidade que apenas 1 em 1 milhão de pessoas podem ter. Bora tenha começado a ficar bem frequente em One Piece, né? Mas enfim, fato é que além disso, a gente precisa citar que ela conseguiu enfrentar o Barba Negra mais atual, que é um dos Yonkou. Em sexto lugar, Don Quixote do Flamengo. Galera, a gente sabe que ele é tão poderoso que o Law sugeriu que se o do Flamengo renunciasse à sua posição, os marinheiros enviariam seus principais combatentes, os almirantes. E isso também foi confirmado quando o Kuzan, o Aokiji, disse para o Smoker alertar imediatamente o Sakazuki sobre o do Flamengo. E galera, a gente sabe que ele comeu a Ito no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que lhe permite criar e controlar cordas. Suas cordas são incrivelmente duráveis e afiadas, tornando-as capazes de cortar, perfurar, bloquear, amarrar ou golpear seus oponentes. E galera, essas cordas ou fios, seja como você quiser chamar, têm um poder de corte incrível, que permite que o Doflamingo corte sem esforço as partes do corpo do seu oponente e corte também armas. E claro, vale comentar que ele usou esses fios para cortar um meteoro gigantesco em pedaços minúsculos. Meteoro esse que foi enviado pelo almirante da marinha, o Fujitora. E galera, dependendo de como ele usa seu poder, o Doflamingo pode ir tão longe quanto cortar um país inteiro em pedaços. E essa habilidade é poderosa o suficiente para parar o incrivelmente forte Diamond Joso do bando do Barba Branca. Além disso, o Doflamingo é uma das únicas pessoas que consegue usar os 3 tipos de Haki, sendo esses o Busoshoku, o Kenbushoku e o Haoshoku. E galera, o Haoshoku do Doflamingo despertou pela primeira vez quando ele tinha cerca de 10 anos e foi capaz de fazer um embate de Haki com Luffy que causou um imenso choque de poderes durante o arco de Dressrosa. Além disso, ele tem a capacidade de usar o Kenbushoku no Haki, que tem um nível básico como sentir presenças e ouvir as vozes, e também se mostrou capaz de ter bons reflexos enfrentando o Luffy no Gear Force. Mas também é válido comentar que ele é muito habilidoso no uso de Busoshoku Haki, onde ele usou em conjunto com a sua habilidade de Akuma no Mi para cortar Smoker, um usuário de Logia, e também foi capaz de endurecer seu corpo e roupas o suficiente para resistir ao Jet Gatling do Luffy sem qualquer lesão visível, e ainda o contra-atacou com um soco reforçado com Haki que feriu o Luffy e o enviou voando a uma longa distância. Agora abrindo o top 5 Barba Negra com a Yami Yami no Mi. Galera, a gente sabe que o Teach
é um dos personagens poderosos em One Piece desde essa época. E antes mesmo de conseguir a Akuma no Mi da escuridão, ele foi capaz de enfrentar Shanks e fez a cicatriz que ele possui no seu olho, e depois então foi capaz de derrotar o filho do rei dos piratas, o Ace, que era um comandante de frota do Barba Branca. E mesmo sendo ferido várias vezes por golpes de fogo do inimigo, ele seguiu lutando e conseguiu prendê-lo, algo que o fez se tornar Shichibukai para assim ter acesso ao Impel Down e assim poder recrutar mais membros para o seu bando. E lá enfrentou Luffy e Magellan e ainda saiu vivo, e foi parar em Marineford, onde tomou um ataque de bolha de terremoto do Barba Branca a queima-roupa na cabeça e continuou consciente. Um feito de respeito, ainda mais porque a sua Akuma no Mi faz com que ele receba o dobro de dano. E galera, vale comentar que ele também levou um corte direto do bicento do Barba Branca sem sofrer qualquer dano duradouro. E claro, com os poderes da Yami Yami no Mi, ele é capaz de criar uma capa de escuridão, demonstrando possuir uma forte atração gravitacional. E galera, o Teach demonstra que a escuridão é um vazio que devora qualquer coisa capaz de puxar e esmagar o ambiente ao redor em uma pilha de escombros, muito semelhante ao que acontece com o buraco negro real, e também possui a capacidade de anular outras habilidades de Akuma no Mi através do contato físico. Em quarto lugar, Edward Weevil. Galera, suas habilidades foram elogiadas por Kizaru, que comparou suas habilidades com o Barba Branca em sua juventude, ou seja, em seu auge. E o fato de que é dito ele ter sido capaz de acabar com várias cidades em seu caminho e que também derrotou 16 bandos que eram antigos aliados do Piratas do Barba Branca é a prova de que ele é um adversário formidável, considerando que ele aparentemente fez isso sozinho, sem estar danificado de qualquer forma visível após sua luta contra os piratas. E galera, como um Shichibukai, o Weevil era um aliado do governo mundial, mas ele não parece receber ordens deles. E durante o time skip, ele teve uma recompensa de 480 milhões de berries até ser convidado pelo governo mundial para se tornar um dos Shichibukai. E claro, ele aceitou a oferta, mas causou muita catástrofe e mais de 600 vítimas civis, causando grande preocupação para a marinha. E galera, devido ao Shichibukai ter sido abolido por causa do Reverie, ele agora é um inimigo do governo e sua recompensa foi reintegrada e uma frota inteira de marinheiros foi enviada para capturá-lo, algo que mostra a preocupação do governo com sua força. E por isso ele fica aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar, e abrindo o top 3, LOL após o ano. Galera, o que falar do LOL após o ano? Ele atingiu uma recompensa de 3 bilhões de berries, assim como o Luffy, que é um Yonkou atualmente. Participou da batalha de 5 supernovas contra os 2 Yonkous presentes em Onigashima, o Kaido e a Big Mom, e durante esse combate épico, ele foi capaz de fazer danos significativos no Kaido com as habilidades da sua Akuma no Mi, através dos golpes Gamma, onde faz os danos internos no oponente, e foi um dos responsáveis na estratégia para separar a Imperatriz Pirata da criatura mais forte do mundo, e assim fazê-la sair do topo do domo da caveira. E claro, junto com o Kid, foi o responsável por derrotar a Yonkou, e arrisco dizer que ele teve mais importância na batalha do que o seu aliado de combate. E claro, é importante comentar que ele usa seu despertar pela primeira vez aqui, sendo capaz de manifestar seus poderes em objetos ao redor do usuário, como visto no momento em que o LoL transformou sua espada em um Warum, podendo manipular seu tamanho e utilizar suas habilidades na espada livremente. Em segundo lugar, Drock Mihawk. Galera, o Mihawk é um personagem que a gente não viu todo o potencial ainda, mas sabemos que ele é um dos personagens mais poderosos de One Piece, através de algumas pequenas demonstrações e também de citações de outros personagens, como por exemplo, o Mihawk foi rival do Yonkou Shanks e deseja enfrentar um espadachim que supere seu antigo rival, o que garante uma grande expectativa do seu poder e demonstra que o Mihawk não teme enfrentar um espadachim mais forte do que um dos Yonkou. E claro, vale comentar que ele é rápido o suficiente para acompanhar a velocidade do Luffy do Gear Second enquanto atacava com extrema precisão, mesmo durante uma batalha caótica do Novo Mundo entre piratas e marinheiros. Outro ponto que vale citar é que após o treinamento do Zoro por 2 anos, o integrante do bando dos Chapéus de Palha, enquanto estava lutando contra o Pika do bando do Flamingo, disse que mesmo após o treinamento com o Mihawk durante 2 anos, o próprio ainda não estava nem perto do nível de capacidade do espadachim em questão, algo que ainda coloca o Mihawk como o maior espadachim do mundo. Mas claro, a gente está falando do Zoro de Dressrosa. O de Wano é diferente, embora eu acredite que ele ainda não superou o Mihawk. E galera, em termos de combate, o Mihawk é o espadachim mais poderoso da história, tendo derrotado todos os espadachins atuais, e ele demonstra uma tremenda destreza e habilidade suprema no manejo de espada, especialmente quando usa sua espada principal, a Yoro. E em primeiro lugar, Barba Negra
Yonkou. E galera, pra mim não poderia ser diferente, porque o Barba Negra atual tem se tornado cada vez mais poderoso e um dos melhores vilões de One Piece. Além dos poderes que já falei anteriormente, durante a sua versão apenas com a Yami Yami no Mi, após o time skip, onde ele já é um Yonkou e possui a Gura Gura no Mi do Barba Branca. Durante a guerra do Acerto de Contas, ele derrotou o Marco, o novo capitão dos piratas do Barba Branca, junto com seu bando lutou contra o exército revolucionário e destruindo a base inimiga, além de ter afirmado que eles lutaram brevemente contra a Cip-Zero, e não apenas isso, mas também invadiu a Amazon Lily para pegar o fruto da boa Hancock, só não a matou porque o Rayleigh interferiu, e também lutou contra o Law e o seu bando. E galera, com os poderes recém-adquiridos da Gura Gura no Mi, que é considerada a paramécia mais forte de todas, o Barba Negra pôde criar ondas de choque quebrando o próprio ar, criando terremotos devastadores que podem até destruir o gigantesco edifício principal de Marineford. E lembrando, isso quando ele recém adquiriu o fruto. Depois do time skip, ele parece ter mais controle sobre o poder ao casualmente criar um terremoto sem esforço, onde até mesmo sua risada causou tremores em Hachinosu. E bom galera, esse é o meu rank dos Shichibukais mais forte de One Piece. Concorda, não concorda? Comenta aqui embaixo tua lista que eu quero muito saber como ela é e bora debater, que é sempre a melhor parte. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou!